as pessoas deviam se perguntar, poxa, mas logo assim, olha como ele terminou. Ele, o Messias, desse jeito. Ah, não, ele ressuscitou. Certo, mas cadê? Onde é que ele está? Por que ele não venceu, não se impôs no final? Era muito difícil para aquelas pessoas entenderem. Então vejam, ele conhecia com exatidão quem era Jesus, ele ia para a sinagoga e falava de Jesus com exatidão, mas ainda não era membro da igreja. O que acontece? Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga, em Éfeso. Lá em Éfeso. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. A delicadeza desse versículo é de uma beleza fora do comum. Ou seja, eles vão à sinagoga. Lembremos que a igreja de Éfeso ainda estava nos seus inícios. Áquila e Priscila tinham ido com Paulo até Éfeso, depois Paulo seguiu, eles ficaram lá. Vão à sinagoga, exatamente como faziam os judeus. E vão escutando, olha, ele já conhece Jesus, só que ele não é membro da igreja. Ele só conhece o batismo de João. Tem coisas aqui que a fé está incompleta. Há algo que não fecha a conta aqui. Então, eles o escutam e depois tomaram-no consigo. E aqui é interessante que o texto diz Priscila e Áquila. Coloca a mulher à frente. Porque é uma gentileza toda feminina, né? E com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Não uma doutrina meramente, mas o caminho, ou seja, a igreja. Que havia o batismo de João, mas também havia o batismo de Jesus, que é diferente do batismo de João. Tem muito protestante que não entendeu isso até hoje, que acha que batizar tem que ir para o rio, que acha que para batizar tem que ter 30 anos, ou ser adulto, que acha que para batizar tem que... Não tem que nada. É outro batismo, é o batismo de Jesus. Explicaram o batismo de Jesus, explicaram o que acontece. Ou seja, a igreja apostólica. Ou seja, eles veem aquele homem que fala tão bem, que conhece tão bem as Escrituras, que defende tão bem a Cristo, e dizem, não, mas ele não foi enviado por ninguém. Nós saberíamos se ele foi enviado por alguém. Ele não foi enviado por ninguém. Então ele é um livre atirador. Ele é um lobo solitário. Ele é alguém que está um pouco solto por aí. Como ele estava querendo passar para a Acaia, que é o lugar de onde São Paulo tinha acabado de sair, Acaia, o sul daquela região Macedônia, né? O sul da Macedônia, que abarca também a cidade de Corinto, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Agora sim, Apolo é enviado a uma carta de recomendação. Isso era muito importante na igreja. É o princípio da apostolicidade.
Às vezes a gente não percebe essas coisas, mas vejam, quando vai ter ordenação de um bispo, qual que é a primeira pergunta que se faz antes de iniciar a missa propriamente? Logo no começo. Reverendíssimo Pai, a Santa Madre Igreja pede que ordenes para o munus do episcopado o padre fulano de tal. Pergunta: tendes a carta, a bula apostólica, tendes um mandato apostólico do Papa? Temos. Ora, lê-se integralmente o mandato do Papa e só aí a missa continua. A mesma coisa acontece quando um bispo nomeia um pároco. Ele emite uma carta, um decreto de nomeação, que é lido integralmente diante de todos os fiéis quando esse padre é enviado. Ou seja, a igreja não é uma anarquia em que cada um faz o que quer. A missão, isso a gente chama tecnicamente de missão canônica, a missio canônica, o envio da igreja, é um critério de autenticidade. A tal ponto que o Concílio de Trento, na seção 23, chega a dizer que aqueles que afirmam não ser necessário a missão canônica dada pela igreja, estes são ladrões e salteadores. E depois o concílio os anatematiza, ou seja, eles estão fora da igreja. É muito claro isso. Apolo agora tem a carta de recomendação da igreja de Éfeso. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis em Corinto. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, ou seja, a disputação pública não é estranha ao início da igreja, é prática apostólica. Ele refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Portanto, queridos irmãos, nós vemos como a igreja, ela não é como é por um acidente. Porque todo mundo já ouviu esse papinho protestante, de que no começo era assim, cada um para todo lado, fé, cada um tinha a sua, tal, e que depois, muito aos poucos, é que foram surgindo as estruturas, e que elas são estruturas hierárquicas, opressoras, e lá. Nada disso. A natureza da igreja já aparece em Atos. Apolo é um homem da segunda geração. Muitos autores dizem que seria ele o verdadeiro autor da carta aos Hebreus. Porque lá, no capítulo 2, versículo 3, o autor da carta diz que recebeu aquilo que ele cria de uma geração anterior. Depois até vários defenderam essa tese. A verdade mesmo é o que dizia Orígenes, um escritor eclesiástico do segundo século. Nós só saberemos quem escreveu a carta aos Hebreus no céu, porque não tem como saber. É de tradição paulina, mas nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu. Ora, Apolo foi bispo de Corinto e foi passando por outras cidades como bispo, até que foi martirizado. Portanto, nós vemos como a igreja, já naqueles inícios,
tem uma clara natureza, que depois sim será toda revestida de oficialidade. Vocês vejam, né? Eu sou padre até a morte, mas eu só posso exercer o meu ministério porque eu recebi uma missão canônica. Eu recebi, depois da ordenação, a faculdade de ouvir confissão, dada pelo bispo, e também o uso de ordens, que me permite celebrar e pregar livremente. A igreja pode tirar isso a qualquer momento de um sacerdote, se quisesse. E aí ele teria que celebrar apenas de modo privado. Não poderia mais pregar, não poderia confessar, não poderia fazer nada. Antigamente, os padres cruzavam a estola debaixo da casula, porque tinha-se essa consciência de que o sacerdócio está amarrado à autoridade episcopal. E o bispo a levava reta, como hoje todos nós levamos, para dizer que ele não estava amarrado. Ele era realmente um sucessor dos apóstolos. Ora, hoje parece que as pessoas esqueceram desses princípios, esqueceram do que é a Santa Igreja. E por causa disso, há tanta confusão. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos mantenha sempre firmes na fé, sobre o fundamento dos apóstolos, e assim nós iremos percebendo cada vez mais, à medida em que lemos o livro de Atos, o quanto Deus já tinha claramente estabelecido a sua igreja na terra, sob o princípio claro da apostolicidade.